Olá, estamos novamente reunidos para gravar mais um vídeo da nossa série Guia dos Perplexos e continuando ainda a explorar temas metafísicos e escatológicos. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia protestante, mas qualquer Bíblia, no Apocalipse de João, no capítulo 13, versículo 11, que é o mesmo onde está escrito 66, ele começa assim: a besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Essa é a leitura inicial, e para mim, sem sombra de dúvida, ali nós temos a metáfora da besta, que significa a brutalidade humana, até onde o homem pode chegar com a sua brutalidade. A besta é um animal feroz, truculento, e então tudo aquilo de ferocidade, de truculência, né? O espírito da morte habita na besta, né? E vem do dragão, que é Satanás. Então a besta são os agentes de Satanás, e neste caso sempre é dada à besta e ao dragão vários chifres, muitos chifres, mas nesta diz especificamente que ela tem 2 chifres. Esses 2 chifres são semelhantes ao chifre de cordeiro, o que supõe ser uma coisa boa, mas ela fala como dragão. Vamos nos arriscarmos a interpretar e pedir a paciência de vocês, porque eu vou fazer várias leituras. Então, a primeira coisa que eu vou apresentar a vocês é um livro que o meu já está bem desgastado, mas quando eu comprei era novinho, Compêndio do Concílio do Vaticano II, né? Foi uma ideia do Papa João XXIII, que era judeu, provavelmente maçom, viu? E ele quis continuar a fazer o Concílio do Vaticano I, só que a linguagem é totalmente diferente, né? Então nós temos uma ruptura entre o Concílio do Vaticano I e o Concílio do Vaticano II. E levando em conta que um Papa judeu, porque Angelo Roncalli, arcebispo de Veneza, na Itália, foi eleito Papa, então um judeu cázaro, com todos os planos que eles têm a respeito da dominação do mundo, sentou-se no trono pontifício e aí decidiu dar continuidade a um concílio. Só que havia o Concílio do Vaticano I, com Pio IX, e ele intitulou o Concílio do Vaticano II. Bem, ele não viu o concílio chegar ao fim. O concílio terminou em 1964, e aí ele morreu nesse meio tempo, e quem conseguiu levar o concílio adiante, ou seja, quem executou o concílio, foi o Papa Paulo VI, que é um santo, e que percebia o abacaxi que ele tinha nas mãos para descascar, porque ele, segundo se descobriu só quando ele morreu, ele usava um silício. Um silício é aquela mola serpentina que as camas, certas camas têm, né, camas de campanha, de armar e desarmar, e ele usava aquele silício como cinto por debaixo das vestes. Quando ele morreu foi que descobriram, né, ao tirar todas as vestimentas para dar o banho nele, que a carne, aquele silício, que é de aço, ferro, alguma coisa assim, de metal, né,
tinha deixado um profundo ferimento na cintura dele, porque todo dia de manhã ele aferrolhava aquele cilício na cintura e de noite, antes de dormir, ele tirava. Então, era uma penitência que ele se impôs para que Nossa Senhora ajudasse ele, para que Jesus Cristo o ajudasse a conduzir a igreja chamada pós-conciliar. Bem, agora voltemos um pouquinho ao início do concílio. Primeira sessão do concílio. Havia 500 padres conciliares, ou seja, bispos e cardeais, e nas mesas desses dignitários da igreja, que iam debater os temas do concílio, que foram temas, todos eles foram sugeridos pela maçonaria e pelo falso judaísmo cázaro, uma coincidência muito grande, não. Basta que nós lembremos que Ângelo Roncalli, que tomou o nome de Papa João XXIII, era judeu cázaro e muito provavelmente maçom. E o concílio foi um concílio judeu cázaro maçônico. Então, o que é que aconteceu? Um cardeal da Cúria Romana, chamado Ottaviani, publicou um livro para que o perigo que ele via era a união do marxismo com o cristianismo, porque a igreja estava já tendente a se colocar do lado dos pobres, e com essa ideia na cabeça ele pretendeu fazer 2 volumes mostrando que o judaísmo cázaro e a maçonaria truculenta que destrói, que fez o juramento Necan Adonai, vingança, Senhor, contra a França e a Igreja, e os Illuminati, que juraram enforcar o último rei nas tripas do último padre. Então ele fez o primeiro livro, não conseguiu fazer o segundo. O livro está aqui e chama-se Complô contra a Igreja. Ele usou um pseudônimo chamado Maurice Pinay, mas nós sabemos que foi um pseudônimo porque aqui a coleção Temas em Foco publicou, foi editada pela Editorial J. Castelo Branco, Lisboa, 1970, tradução do Dr. João Afonso. Então, aqui nós temos, antes do livro, Paróquia del Sacrário Metropolitano, apartado 469, Hermosillo, Sonora, México. Havendo lido o livro publicado em Roma em 1962, Complô contra a Igreja, que foi distribuído entre todos os padres conciliares, bispos e cardeais, não encontrando nele nada que se oponha à fé e aos bons costumes, não tenho inconveniente de conceder meu imprimatur canônico, que me foi pedido para a edição espanhola que está publicada no México, abril 18, 1968. Então foi publicado em Roma em 1962, colocado na mesa de cada padre conciliar, Juan Navarrete, arcebispo de Hermosillo. Aqui tem o selo dele. Aí o documento, o imprimatur do arcebispo de Hermosillo, cidade de Sonora, no México. O cuidado aqui do cardeal Ottaviani, que todo mundo sabe terminou vazando, era evitar que as forças secretas, as forças ocultas que querem destruir todas as religiões, não só a católica, tomassem aquelas propostas conciliares, fossem aprovadas e começasse a destruição da igreja. Pois bem, graças a Paulo VI, João Paulo II e o Papa Francisco, não houve a destruição da igreja, mas ela ficou dividida em progressistas, que são os
que aprovam o concílio e que querem até ir além do concílio, vocês terem uma ideia, né? A transubstanciação, que é a transformação da hóstia consagrada, a palavra transformação é inadequada, no corpo e sangue de Jesus sacramentado, e nós cremos que ele está na hóstia consagrada, depois de consagrada, como está no céu, em corpo, alma e divindade. Então, a missa, na verdade, é um mistério da fé, é o mistério da fé, tanto assim que depois que o padre consagra a hóstia e consagra o cálice, ele diz: eis o mistério da fé, ou apenas Mysterium Fidei. E por que é um mistério? Porque, ao contrário do que se supõe, já que o sacerdote, né, quando vai fazer a consagração, ele diz que é um memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, a palavra memorial está no aramaico como uma palavra que equivale ao grego anamnese. Vocês já sabem que o Novo Testamento foi todo escrito em grego, e o apóstolo Mateus, que foi o único que escreveu em aramaico, depois o trabalho dele foi traduzido para o grego. Então, a nossa Bíblia é a Septuaginta grega, completada pelo Novo Testamento, então Antiga Aliança e Nova Aliança, tudo em grego. E a palavra em grega equivalente a memorial é anamnese. Vamos dar um exemplo claro do que seria anamnese. Imagina que você está com um problema no fígado, comeu alguma coisa gordurosa e você vai ao médico. Quando você chega diante do médico, ele manda você sentar, mede a sua pressão e aí pergunta a você: o que você está sentindo agora? Porque a tendência do paciente é dizer tudo o que ele já sentiu, mas isso não interessa ao médico. Porque muitas coisas que ele sentiu não tinham nada a ver com o problema do fígado, e ele aí vai misturar e vai pintar um quadro clínico muito complicado que vai dificultar o diagnóstico. Então o médico pede: diga o que você está sentindo agora. Tem febre, tem isso, tem aquilo, sente dor, sente aquilo. Agora. Então ali o médico está fazendo exatamente o que em medicina se chama anamnese. Agora. Não é o que você sentiu durante o tempo que você sofreu do fígado. É o que você está sentindo agora. Logo, a missa está acontecendo agora o que aconteceu simultaneamente na quinta-feira da Paixão, quando Jesus fez a ceia com os apóstolos, e no dia seguinte, na sexta-feira da Paixão. A gente diz de maneira incruenta na Santa Ceia, né, que não é simbólica, vamos tirar a palavra símbolo aí, é real, a presença é real, é como se Deus tivesse feito um recorte no espaço-tempo, fusionado a ceia com o sacrifício incruento, com o sacrifício cruento, né? Tanto que ele diz: bebei todos dele, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado no dia seguinte por vós e por muitos. Fazei isto para minha anamnese. E depois diz, partindo o pão, quer dizer, o pão é primeiro: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo que será entregue por vós. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue permanecerá em mim e eu nele. Então a palavra-chave é anamnese, que foi muito explorada no Concílio de Trento, mas que infelizmente, por outros motivos, um deles é aproximar os cristãos. Então os católicos aceitam que seja interpretada não como um símbolo. Não podemos dizer que a hóstia consagrada é o símbolo do corpo de Cristo. Não. É o corpo de Cristo.
porque o grego tem a palavra para dizer isto simboliza, isto significa, isto representa o meu corpo. Jesus disse ipsum est, isto é. Portanto, é a presença real de Jesus no sacramento da Eucaristia, o grande mistério da fé, o mistério maior da fé, onde nosso Salvador, né, através do seu poder, transmitido aos seus apóstolos e de apóstolos para apóstolos, os protestantes não podem fazer isto, porque os apóstolos colocavam nas mãos dos seus discípulos, como Paulo sempre fala, né, para Tito, por exemplo, ou para Timóteo, não deixes esmorecer o fervor do Espírito Santo que foi colocado em ti pela imposição das minhas mãos. Então, os protestantes que têm isso são apenas os luteranos e os anglicanos, porque a igreja da Inglaterra foi dividida por uma questão de obediência, quem fica a favor do Papa, quem fica a favor do rei, mas todos eram bispos legítimos, portanto, tiveram a consagração feita pela imposição das mãos. 3 bispos consagram um, e um bispo consagra um padre. E a igreja luterana, que também, quem ficava do lado de Lutero e quem ficava do lado do Papa. E a igreja oriental, né, chamada grega, católica grega, que é, no caso, a religião russa, né, a russa ortodoxa. Então, essas 4 igrejas, católica, grego-ortodoxa, luteranos e anglicanos, católicos, quer dizer, tanto os protestantes também fazem, os bispos da igreja luterana e anglicana são validamente consagrados e eles têm o poder, né? São Paulo diz que o Espírito, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é virtude e paz no Espírito Santo. E essa tradição, essa corrente da sagrada tradição é passada de mão para a cabeça. Os evangélicos não têm esse poder. E eles se dizem, me desculpem, que são profetas, que receberam isso de Deus. Acredite quem quiser. Mas há um rito, e esse rito faz com que o novo sacerdote, quando é sagrado o sacerdote, o bispo é consagrado, o sacerdote é sagrado, o sacerdote recebe a imposição das mãos pelo bispo e diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na verdade, embora muitos padres não saibam disso, eu já perguntei a vários, e eles não têm ideia do que é a ordem de Melquisedeque. Na verdade, nós, católicos, somos todos pertencentes a uma ordem antiga. A Bíblia mostra Melquisedeque encontrando-se com Abraão, e ele ofereceu pão e vinho porque era sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. E é El Elyon, o Deus Pai de Jesus Cristo, não é o Deus de Moisés, Javé. É El Elyon, ou El Shaddai, que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Jesus, com o seu poder, ele poderia transformar o pão em corpo, em carne. E poderia transformar o sangue, o vinho em sangue. Mas não foi isso que ele quis. Ele quis que viesse a fé por complemento, os sentidos completar, como diz o canto de adoração ao Santíssimo Sacramento, tantum ergo. Tão sublime sacramento, a hóstia está no ostensório, adoremos neste altar. Venha a fé, pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Vem a fé por complemento, os sentidos completar. Milagres eucarísticos há aos milhares. Então, não é o que está aqui em questão. Mas o que o cardeal Ottaviani queria era alertar os padres conciliares para não embarcarem nas propostas cázaras dos falsos judeus Ashkenaz, né, que já dominavam, né, a partir de 1500 eles vieram de lá da Casária,
né, vieram do Cáucaso e se infiltraram junto com os sefaraditas, quase foram excluídos, né, do povo judeu na Assembleia Constituinte de Paris, porque a Assembleia votou que os judeus sefarditas, semitas, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, dos profetas, né, são herdeiros realmente, né, da tradição mosaica, e os judeus askenaz foram excluídos. Eles então recorreram a 3 ou 4 revolucionários, né, que era Danton, Marat e Robespierre. Eles recorreram a eles e eles refizeram o texto, e nesse segundo texto incluíram os askenaz como sendo judeus. E aí, então, ficou sendo, e até hoje eles continuam sendo judeus. Nós continuaremos a nossa série posteriormente, e deem seu like ou dislike, e até a próxima.